Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, animados. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de geografia, falando a respeito um pouquinho da urbanização brasileira e também sobre a revolução urbana, para vocês compreenderem um pouco da dinâmica de como que a sociedade tem sido tratada desde as revoluções industriais e como que isso afetou de fato nós aqui no Brasil. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Esses slides e o resumo da nossa aula já está disponível também. Espero que vocês deem uma lida. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vamos lá. O processo de urbanização no Brasil, ele tem início no século XX com o êxodo rural, como a gente já tratou em algumas outras aulas nossas. Que foi o quê? Foi o deslocamento das pessoas do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, vocês se lembram? A gente também é importante lembrar que a urbanização ela é o aumento da população nas zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais. E o processo de industrialização dos centros urbanos, ele foi fundamental para que a urbanização ela se expandisse cada vez mais no país. Com a expansão das indústrias e das maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional ele foi significativo nos centros urbanos. Em relação a outros países, a urbanização no Brasil ela foi tardia, rápida e a gente pode dizer que também desordenada. Até meados do século XX, grande parte da população brasileira ela vivia nos campos, que eram as zonas rurais. E com a expansão da industrialização, esses dados eles foram se modificando ao longo do tempo. Assim, com a mecanização de máquinas, as quais passaram a substituir o homem do campo, o êxodo rural ele vai aumentar consideravelmente a partir de 1950. E esse fator ele também foi influenciado pelos governos do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, com a política desenvolvimentista. Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas da famosa frase 50 anos em 5? Vale a gente ressaltar também que a urbanização ela foi muito notória no sudeste do país, porque a infraestrutura ela apresentava melhores condições. E a partir da década de 60, com a construção de Brasília no governo do JK, foi que a região do Centro-Oeste ela começou a apresentar sinais de urbanização. Atualmente, cerca de 80% da população brasileira ela vive nas zonas urbanas. Mas as possibilidades, a infraestrutura e os serviços, eles diferem bastante de uma região para outra. A região sudeste, como eu disse para vocês, onde está localizada a capital, São Paulo, onde tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é onde também concentra a maior parte das indústrias do país, são as que mais têm crescido nas últimas décadas. Por outro lado, as regiões norte e nordeste, elas ainda sofrem com carências e aumento da violência das grandes cidades. Assim, o aumento acelerado dessa industrialização e, consequentemente, a urbanização não foi acompanhada por políticas públicas de melhorias e, a gente pode dizer, oportunidade para as pessoas. Isso gerou uma forte desigualdade social e diversos problemas urbanos, como o desemprego, a violência, a favelização, a poluição, dentre outros, que atualmente o Brasil ele vem enfrentando. Na verdade, enfrenta desde os primórdios e continua por conta da falta de políticas públicas, de fato. Porém, aos poucos, foram sendo enfraquecidas. As regiões que anteriormente, como o Nordeste e o Norte, foram as primeiras a serem colonizadas. Daí vocês devem se perguntar, se elas foram as primeiras a serem colonizadas, por que elas não tiveram primeiramente desenvolvimento? Porque com o tempo, aos poucos, após a colonização, elas começaram a se enfraquecer, que foi justamente com esse processo do êxodo rural por outras partes do país que estava acontecendo. E na década de 60, a construção de Brasília, como eu disse para vocês, ela motivou muito diversos trabalhadores dessa região a migrarem para o Centro-Oeste, porque era ali que eles viam uma nova possibilidade de emprego, uma nova possibilidade de vida, de realmente se estabelecerem e conseguirem uma melhor qualidade de vida para eles e para os seus familiares. Como eu trouxe para vocês, que eu falei, essa urbanização, ela gera problemas urbanos que são vivenciados até os dias atuais por nós.
O rápido e desordenado processo da urbanização que foi ocorrido no Brasil, ele trouxe uma série de consequências, e em sua maior parte elas foram negativas. Por mais que a industrialização, o crescimento dos grandes centros tenha sido muito favorável para a criação de empregos, a falta de planejamento urbano e de uma política econômica menos concentradora, ela contribui para a ocorrência dos seguintes fenômenos: a favelização, que eu coloquei para vocês, que são as ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. E elas são fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta de emprego do país. A falta de uma política habitacional, ela acabou contribuindo para o aumento acelerado das favelas no Brasil, o que é muito perigoso, não pelo fato de que a criminalidade assola essas zonas mais afastadas dos centros, mais periféricas, mas também pelo fato de que essas construções, geralmente elas não têm um monitoramento. Então, quando acontecem as grandes enchentes ou as grandes chuvas, o risco de desmoronamento é muito grande. E nessas casas geralmente moram muitas famílias, muitas pessoas com famílias grandes, crianças, e está aí o perigo desse crescimento desordenado. E outros fenômenos que abarcam a favelização foi o que eu coloquei para vocês: a desigualdade alimentar, a falta de saneamento básico, que é de extrema importância, principalmente agora com essa questão do Covid. O pessoal na favela tem sofrido muito com essa crise sanitária que a gente tem vivenciado. O ensino de baixa qualidade, a menor formação, o desemprego, a precariedade de saúde pública e também a dificuldade de se deslocar por conta da precariedade do transporte público dentro dessas pequenas favelas. E a falta de acesso à cultura, o que faz com que eles continuem vivendo nessa condição de precariedade e meio que aceitem essa condição e não procurem por ter visibilidade. Outro problema observado nos grandes centros, devido à criação dos grandes centros, perdão, é a violência urbana, que mesmo com o crescimento industrial do país e com uma grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidade de emprego bastante para o grande fluxo populacional que havia se deslocado de um curto espaço de tempo. E por essa razão, o número de desempregados também era grande, que passou a gerar um aumento dos roubos, dos furtos e dos demais tipos de violência relacionados às áreas urbanas. E essa questão da violência urbana, ela tem muito a ver também com a forma como o nosso país ele foi colonizado, através da escravidão. Grande parte da violência urbana que a gente vai associar atualmente, ela vai estar, de fato, tendo respaldo na sociedade negra, que é a mais desmoralizada, a que apresenta uma visibilidade apagada, o tráfico de drogas e também o grande número de pessoas detidas nas cadeias. Se a gente fizer um aparato e uma pesquisa mais aprofundada, a gente vai perceber que o sistema carcerário, em sua totalidade, ele é compreendido por negros. E isso está muito associada à forma que a gente foi colonizado. E daí as consequências vivenciadas e que são constantes até os dias atuais, infelizmente. Também a gente observa a poluição, que o grande número de indústrias, de automóveis e de habitantes, ele impactou no aumento das emissões de gases poluentes, assim como também com a contaminação dos lençóis freáticos por conta do descarte indevido das indústrias de produtos químicos e também dos rios e dos principais centros urbanos. Quem nunca foi para a capital, São Paulo, e nunca sentiu um cheiro ruim nas ruas, ou então na Bahia, na época de carnaval, as pessoas elas tendem a poluírem naturalmente. E com o aumento exacerbado das pessoas e do fluxo populacional em si, essa poluição ela tende a crescer ainda mais. E com isso também as enchentes, porque a impermeabilização do solo pelo afastamento ou as edificações associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial, que obviamente cresceu, fizeram com que os problemas das enchentes eles fossem algo comum nas grandes cidades brasileiras. Também os esgotos que ficam cheios e transbordam, estouram muitas vezes. Todos esses problemas, de fato, são por conta desse êxodo rural exacerbado que aconteceu ainda lá na década de 60 e persiste até os dias atuais, que são o crescimento, o capitalismo, e tudo isso
gerou nada mais, nada menos do que as desigualdades sociais. Nós percebemos, principalmente na grande capital, a discrepância entre pessoas que moram em prédios caríssimos e que têm uma condição luxuosa e outras pessoas que vivem abaixo da margem da pobreza e vivem de doações e são pedintes nas ruas, passam frios. Eu não sei se vocês chegaram a ver, nessa última enxada de frio que a gente teve, a morte de alguns mendigos em São Paulo. Enquanto muitas pessoas estão totalmente aquecidas dentro de suas casas, com aquecedores elétricos e tudo mais, outras pessoas estão morrendo nas ruas por não terem como se agasalhar. E o Brasil realmente ele evidencia essas desigualdades para a gente. A gente vai falar também um pouquinho hoje a respeito da Revolução Urbana. A Revolução Urbana ela é uma denominação da mudança na organização das sociedades após o desenvolvimento da atividade agrícola. O processo ele ocorreu ao longo das histórias nas diferentes partes do planeta, tá certo, pessoal? Não foi tão somente aqui no Brasil, não. O conceito da Revolução Urbana ele foi utilizado pela primeira vez por um arqueólogo, o Childre, e ele demonstra que a evolução tecnológica no desenvolvimento de ferramentas, ela dá ao homem autonomia na produção de alimentos. E tendo a capacidade de gerar e armazenar alimentos, o homem pré-histórico ele foi beneficiado com a melhor qualidade de vida. E após as consequências, elas foram o aumento da quantidade de indivíduos no grupo e a mudança do comportamento social. Até o domínio da agricultura e da pecuária, as sociedades elas eram essencialmente coletoras, caçadoras e nômades. Elas passavam de um pedaço para o outro em questão de dias, quando esgotavam os recursos. A necessidade de migrar em busca de alimentos era um obstáculo muito importante na autopreservação dos grupos, porque muitas vezes eles eram atingidos por animais ou por tempestades, enfim, fenômenos naturais, que acabavam por assolar esses grupos e acontecer a redução significativa das pessoas. O Children, então, como eu disse para vocês, ele adotou um sistema de 10 critérios para indicar o desenvolvimento de uma sociedade, que foi o que eu trouxe aqui para vocês. Dentre eles, a gente anota a escrita, o aumento do tamanho do grupo, a concentração de riqueza, as edificações de larga escala, grandes construções, prédios, a arte representativa, o conhecimento da ciência e da engenharia, o comércio exterior, que seria a interação com outras sociedades, a presença de especialistas que dominam a subsistência, uma sociedade dividida em classes e uma organização política baseada na resistência e não no parentesco. E isso faz com que a gente perceba que nós estamos vivenciando, de fato, uma revolução. E que uma revolução, ela demanda tempo, ela não acontece de uma hora para outra. Se a gente pegar desde os primórdios, de quando a escrita apareceu, no período neolítico e paleolítico, até os dias atuais, demandou muito tempo para que a gente pudesse se organizar e estabelecer os nossos próprios padrões. E esse sistema do Children ele foi criticado por estudiosos que apontaram não ser necessária a obediência a todos esses critérios para considerar uma organização social. Entre os fatores excluídos, por exemplo, foi a escrita, porque uma organização social, não necessariamente para esses defensores, demandaria que as pessoas soubessem escrever, apenas que elas soubessem interagir e serem capazes de ter o logos para criar suas próprias organizações. Como eu disse para vocês, como eu mencionei o Neolítico, no período Neolítico, a Revolução Urbana ela ocorre como uma consequência da Revolução Agrícola. Sem a necessidade de migrar, a sociedade ela vai se organizar na região Mesopotâmia, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria. E com o domínio do meio ambiente, o homem vai passar a acumular alimentos e a exercer uma nova forma de organização. Aos poucos, eles passam a obedecer aos critérios definidos pelo Children. E assim a complexidade da sociedade ela aumenta. E por isso começam a aparecer os grandes centros urbanos. O mesmo processo ele vai ocorrer em momentos diferentes, no Egito, na China, na América Central. Trouxe para vocês que é importante a gente falar sobre a rede urbana brasileira, que tem tudo a ver com esse processo de urbanização. A rede urbana brasileira ela é construída por centros que polarizam a economia, o fluxo de pessoas e também a oferta de bens e serviços. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios, mas a rede urbana ela é comandada por 11 centros apenas.
Desses 49 são aglomerações urbanas. Os chamados centros urbanos, eles são constituídos, por 440 cidades, além do Distrito Federal. E esse conjunto de centros urbanos, ele reúne 60% da população do país atualmente. Somente o Rio de Janeiro e São Paulo, que são consideradas metrópoles globais e concentram 18% da população brasileira. Já as aglomerações urbanas, que podem ou não serem metropolitanas, elas concentram quase 50% da população, tá certo? São consideradas as metrópoles nacionais ou municípios de Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre. A cidade de Belém, Goiânia e Campinas, elas são denominadas metrópoles regionais e foram enquadradas como centros regionais São Luís, Maceió, Natal, Teresina, João Pessoa, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Cuiabá, Aracaju, Londrina, Santos, Florianópolis e Vitória. Dentre as características dessas metrópoles globais, a gente elenca que sempre serão 2 metrópoles globais, 7 metrópoles nacionais, um centro regional 1 e um centro regional 2. A rede urbana brasileira ela sofreu influência da economia a partir dos grandes centros, e hoje são metrópoles globais pela formação, e este é um fator que ainda influencia na evolução. A maior influência é exercida por São Paulo, obviamente, marcada por atrair aglomerações em consequência da industrialização, em maior potencial e, consequentemente, da oferta de postos de trabalho. Menos intensa, mas também marcante, é a influência exercida entre o processo idêntico pelo Rio de Janeiro. A influência sobre a dinâmica espacial da rede urbana brasileira ainda segue os padrões econômicos, que são observados em 3 pontos geográficos, que seria o Centro-Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste. As aglomerações elas são influenciadas pela atividade produtiva e pelos setores de serviço. Então, a gente tem que a maior demanda de pessoas, elas vão para os lugares onde há uma possibilidade de emprego, uma captação de uma vivência melhor. Dentre os conceitos de revolução urbana, eu coloquei para vocês que o conceito ele é definido como um conjunto de vários centros que passam a funcionar articulados e se consolidam no território e refletem o desenvolvimento econômico, político e cultural de um país. Integrados na rede urbana, os centros eles funcionam de maneira de articular a distribuição de mercadorias, a circulação de pessoas e a oferta de bens e serviços. A rede urbana ela é assentada no território onde atua como um reflexo do desenvolvimento econômico, político e cultural em um determinado momento da história. São os impactos desses fatores que influenciam na configuração do território. Uma forma simples da gente compreender a influência está na migração dos trabalhadores rurais para integrar os canteiros de obras das grandes cidades. O cidadão ele percorre o território em busca de emprego para obter uma melhor qualidade de vida e de serviços. Pessoal, a nossa aula de hoje é isso, é bem tranquilinha, falando a respeito da urbanização brasileira e da revolução brasileira dentre nesse meio a rede urbana. Não tem muito segredo, é muito importante que vocês tenham em mente esses conceitos, porque eles são muito recorrentes, principalmente devido à decorrência dos problemas urbanos acarretados pela urbanização. Então, agora que você já tem em mente tudo isso, e também a bagagem que a gente trouxe das outras aulas, falando a respeito da Revolução Industrial, da imigração, da migração, que vocês conhecem esses conceitos, essa aula ela fica totalmente tranquila para a gente compreender. Tá certo, pessoal? Eu agradeço vocês pela atenção até aqui. Mais uma vez, me coloco à disposição para caso ocorram posteriores dúvidas. Desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom feriado, que ele seja muito produtivo em relação aos estudos, mas que vocês também descansem, aproveitem esse tempo com a família, com os amigos, enfim, porque não só de estudos vivemos nós, não somos máquinas, então a gente merece descansar também. Enfim, agradeço muito a atenção de vocês e desejo a vocês ótimos estudos.